cobrado por seus superiores e não conseguindo alavancar essas vendas quando o cliente chega na loja devido ao linguajar técnico dele. Depois de algumas pesquisas, nós vimos que 80% dos usuários utilizam a internet pelo celular e 70% dos jovens fazem streaming semanalmente. Mas em questão da parte de atendimento em lojas físicas, foi visto que a maioria dos revendedores sofre uma pressão necessariamente pelo batimento de meta ou para alcançar o valor total que eles devem atingir a cada mês. Em si, pelos clientes, eles só são procurados para atendimento presenciais para resolver problemas externos, que seria o quê? Acabou a minha internet lá em casa, eu não consigo resolver por via chamada, eu vou atender numa loja mais próxima que eu tenho na minha região. Eu abri um chamado lá, falou que iam resolver lá, código tal. Não resolveram até agora, fiz chamada mais de 3 vezes, eu vou lá para resolver. Então, a maioria dos usuários não vão diretamente para uma unidade da Vivo para resolver problemas técnicos de aparelho, de chip, da parte do negócio de banda larga. Na maioria das vezes são esses ofertas. Então, a gente fez um quadro interativo onde, na parte principal da parte desse protótipo, teria esse aqui, onde vamos ver qual foi a interface mais próxima para achar o plano bem perfeito em poucos minutos. E ele começa com uma pequena pergunta: para que você utiliza a internet? É para o trabalho? É para as redes sociais? É para o streaming? E ali, escolhendo uma dessas opções, você vai para o próximo bloco, que seria: a internet acaba antes do final do mês? Se ele acaba, que é a maioria da parte das vezes, que são nossos dados, a gente vai para o próximo bloco, que seria um diagnóstico parâmetro do que a gente está errando, ou do que o próprio usuário erra. E descendo mais, ele vai te dar outro relatório que seria sobre os recursos, onde está indo para mais baixo e onde nós podemos melhorar com o plano recomendado. E na parte do simulador, a gente tem a questão de poder ajustar do como a gente utiliza ele diariamente. Vamos supor, eu estou utilizando o streaming por 5 horas. A parte do nosso prefeito vai alterar, e na parte da questão do diária, que vai ser aproximado, altera. Então, a gente vai ter um consumo de, vamos supor, com esses dados de 25 GB, que vai dando um aproximado de R$3,4 ao dia, e mensalmente vai dar quase aproximado R$120. E temos uma outra demonstração, tem que carregar ele do site. Onde seria 2 planos, o plano antigo que eu tinha e o plano atual que eu vou fazendo. E descendo mais para baixo, ele teria um resumo de diferença, que é onde ele ia mostrar as cobranças que não ia ter, a parte de que onde ia ser a parte mais rápido, e um 4K na parte dos vídeos. Só que com isso a gente viu que na parte da matriz de consumos, de pesquisa, não foi algo desejado pelos próprios usuários. Então, com essa pesquisa que a gente teve com 8 pessoas da faixa de 20 anos até 30 anos, foi que na parte que funcionou muito bem foi na parte da inteligência, na parte da personalidade, gamificação, na parte de design de público, de utilizar a dinâmica de revenda. O próprio revendedor ia utilizar esse sistema para poder identificar a parte do que ele ia gastar, o próprio usuário na parte de internet e dados. E no que não foi muito bom, os pontos a melhorar foram nesses recursos visuais, comunicação de oferta, volume de informação, porque era vamos supor, o relatório de dados apareceu 2 vezes, então não deveria ter essa aparição de mais vezes, poderia aparecer só uma vez. Na parte dos planos de ajuste de interface, que seria diminuir as questões dos vídeos para ter outra questão. E outras sugestões foi conteúdo construtivo, flexibilidade e transparência, porque às vezes a gente tem que ter transparência na questão do que eu vou pagar, ou qual realmente vai ser esse valor final que eu vou ter. Então, com isso, a gente teve esses 3 pontos de melhoria que a gente vai apresentar mais pra frente. Dentro de tudo que foi apresentado do nosso primeiro protótipo, que foi apresentado
gostavam e foi o que a Dani apresentou. E depois o projeto piloto, apresentando aí o feedback e as conexões que a gente teve de todos os usuários, a expansão e o escalamento dentro disso das novas funcionalidades e interações do aplicativo e a consolidação e otimização dele. Seriam os novos módulos de atualização da gamificação. Com isso, se vocês quiserem verificar por gentileza o nosso processo de gamificação, É o mesmo QR Code? é o mesmo QR Code daqui. E aqui a nossa gôndola para apresentar como seria o nosso protótipo dentro da Vivo, que a gente mostraria o valor em amarelo, que seria o valor demonstrativo da gamificação que você ganharia por utilizar o nosso protótipo, e o valor real dele, que está dentro do mercado. Aí a gente vai mostrar uma demonstração, que está aqui, ó. A Vivo, como você se chama. Aí eu coloco meu nome, vai aparecer um avatar, posso escolher. Digamos que eu quero um raio. Aí eu vou colocar o meu e-mail e o meu telefone. Pode ser um genérico? Não? Pode. É porque eu sou cliente livre. Vai, Vocês devem- assim, ó, essa eu vou te falar que vocês se deram bem. Eu sou cliente livre e cliente Bradesco. vai aparecer o seu nome, o seu nível dentro da gamificação e vai aparecer dados, minutos e SMS utilizados dentro daquele mês. Vai aparecer a loja, o Vou preço mudar para a dela operadora de vocês. e a compra dela. Já tive 2 benefícios e um combo. Aí tem um consumo diário que vai aparecer, utilizado dentro daquele mês. E a gente pode fazer o relatório dentro do que você foi utilizado até o momento dos dados. Vai aparecer o seu perfil, da onde você mora, as estatísticas dentro do que você foi feito da verificação e você pode fazer conta. Ou seja, isso aqui eu trabalho tanto no totem quanto aqui. Justamente. É quando tiver, digamos, um excesso de venda, quando chega o período de Black Friday, às vezes, vamos supor que nesse período que a gente já está lançando o protótipo nas lojas específicas escolhidas para atender os toques, tem um levantamento gigante de atendentes. Então, esses toques interativos vão estar ocupados, que sejam físicos. Então, a gente teria essa disponibilidade de poder utilizar os próprios tablets ou celulares que ficam na própria Vivo para fazer esses atendimentos extras que não O podem. usuário mesmo tem o telefone, tem o acesso do telefone pelo aplicativo da Vivo, ele tem acesso. A nossa ideia central para utilizar tanto a gamificação foi trazer o cliente para dentro das lojas Vivos, porque na gamificação vai pedir alguns desafios onde você vai ter que fazer, que é aparecer lá, falar com o consultor, mostrar o nosso protótipo, que a Mel mostrou, que vai mostrar só o quanto que você utiliza de redes sociais, e-mail, streaming e os seus dados. E utilizando a gôndola para que ela seja mais atrativo dentro da Vivo, ficar mostrando todos os nossos produtos e mostrando também os dois preços, tanto o preço real de mercado e o preço